Ei pessoas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu faço todos os dias um estudo aprofundado das escolas morais, principalmente das doutrinas religiosas, de filosofia, de religiosidade e espiritualidade. Religiosidade não. Eu me aprofundo muito na doutrina espírita, mas eu não me apego só a ela. Mas eu estou fazendo um estudo aprofundado da doutrina espírita, para poder entender as coisas do mundo espiritual, o que os espíritos trazem para nós através de Allan Kardec, através de Chico Xavier e outros autores já, já consagrados como confiáveis. Mas eu também gosto para a reforma íntima, eu não me apego só a esses livros. Acho que é importante a gente se transformar interiormente. E tem muito conhecimento produzido. Então, eu estou fazendo um estudo mediúnico na Fraternidade Irmã Glacos. E eu fui muito acolhida, tanto pelos amigos encarnados quanto pelos desencarnados, uma maneira de retribuir todo o comprometimento que eles têm comigo é me comprometer com eles. Então, para eu estudar diariamente, eu venho aqui e gravo 2 vídeos para vocês por dia. Um de reforma íntima, um texto de cunho moral, e o outro um estudo aprofundado da doutrina espírita. E hoje eu vou dar continuidade ao estudo da prece, que está na apostila Mediunidade, Estudo e Prática, da FEB. Quem quiser se aprofundar, está disponível na internet, nas livrarias, que vai mostrando as realidades do mundo espiritual, vai trazendo para a gente conhecimento, para que a gente possa compreender mais as coisas que nos afetam. Já fala o livro dos espíritos, os espíritos regem a nossa vida, então a gente precisa entender, compreender, para atrair boas companhias para perto de nós. Então vamos lá, a prece. Quem quiser ver o primeiro vídeo, tá lá na playlist desse livro, Mediunidade, Estudo e Prática, tá? A maneira correta de orar. A oração apresenta, em geral, 3 características fundamentais, anunciadas no Pai Nosso, modelo de prece ensinada por Jesus, em Mateus 6, versículo 9 a 13. Então, o Pai Nosso, ele tem louvor, ele tem pedido e tem agradecimento. Allan Kardec analisa a importância dessa oração. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. Então, olha o Pai Nosso ensinado por Jesus. Pai nosso que estais no céu, ó louvor, santificado seja o vosso nome. Aí já começam os pedidos. Seja feita a vossa vontade. Ele não pediu nada para ele pediu que seja feita a vontade do Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso seria o alimento físico, a parte material que a gente precisa para sobreviver, mas também o alimento espiritual, o maná caído dos céus, o conhecimento, para que a gente possa se elevar e se sublimar. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, quem não quer ser perdoado. Quem não quer, quando comete um erro, que as pessoas sejam indulgentes e lhe dê uma segunda chance. Mas perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, antes da gente pedir o perdão para nós, que a gente dê ao outro aquilo que a gente está pedindo para nós. Não nos deixeis cair em tentação. Importantíssimo, tentação é uma coisa que todos nós temos vícios físicos ou morais aqui na Terra, algo que nos pega, que a gente precisa estar em constante vigilância para que a gente não caia, para que a gente não ceda. Não se pode servir a 2 senhores, né? Então, fugir das tentações seria a maneira da gente estar se preservando para servir somente a Deus. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, é uma oração super simples, não pediu pela casa nova, não pediu pelo carro novo, não pediu por uma conta bancária cheia. A única coisa que pediu, o pão nosso nos dai hoje, que compreende todas as coisas materiais. Uma simplicidade absurda, linda, que transmite a grandeza de Jesus, de saber sintetizar em poucas palavras aquilo que é essencial para a gente.
À medida que o ser humano evolui, reconhece a misericórdia e bondade divinas que o acumulam de bênçãos. Então, à medida que a gente vai começando a perceber o tanto que Deus age por nós, o tanto que Deus é bom conosco. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente não precisa mais caçar para poder sobreviver, a gente não precisa mais se expor a perigo. A gente mora em casa de pedra, a gente tem água encanada, a gente tem internet, a gente tem um monte de conforto que facilita a nossa vida. Então, à medida que o ser humano vai evoluindo, ele vai vendo tanto que Deus é generoso conosco por trazer todas essas coisas. E à medida que vai evoluindo também, ele vai tendo consciência de tudo, de todas as dádivas que o cercam, da árvore que dá o fruto, dos pássaros que cantam, da água que a gente tem. A água não é da terra. A água veio do, assim, o elemento mais importante que é necessário para a vida aqui no planeta não é da terra. Então a gente olha para a natureza e começa a contemplar, agradecendo todas as bênçãos que a gente recebe. Com esta compreensão das bênçãos, as suas orações perdem o caráter de petitórios, sendo caracterizadas por louvores e agradecimentos dirigidos ao Criador. E a gente tem muito de pedir, orando, pedindo, meu Deus, por favor, me dê isso, meu Deus, por favor, interceda. E é nosso, e a gente tem que pedir mesmo, é sinal de humildade a Deus, pedir para que Ele interceda, mas sabendo também que a gente tem que fazer a nossa parte. E aí a gente já começa a agradecer pelo mal que não nos acontece, por todas as bênçãos que nos acontecem. Aí já vem, hoje é muito forte essa questão da gratidão, que quanto mais grato você é, mais bênçãos você traz para a sua vida. E a gente tem um caráter também ainda muito forte, mas menos do que antes, a gente vai ganhar com Deus, fazer promessa. Meu Deus, se você me der isso, eu vou fazer aquilo. Meu Deus, se você me conceder essa graça, eu vou ficar 2 anos sem cortar o cabelo. Como se Deus precisasse da gente, como se fizesse alguma diferença para Ele, alguma troca. Ele quer a nossa melhora, Ele quer que a gente se aperfeiçoe no caminho, que a gente saiba renunciar às coisas materiais. Por exemplo, vou ficar na quaresma, 40 dias sem beber, sem fumar, sem comer carne. Então, por que não faz isso todos os dias? Por que é só naquele período ali para mostrar que está louvando a Deus? A gente tem que louvar a Deus todos os dias. Então, esse caráter petitório, esse caráter, a gente não tem que provar nada para Deus. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele está por nós, porque Ele nos ama e quer nos ver felizes. Mas a gente tem que aprender a agradecer por tudo que Ele nos dá e aceitar que a vontade dEle seja feita acima da nossa personalidade. O nosso ego, a nossa personalidade é muito pirracenta. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito e a gente não compreende muito e a gente fica irritado, a gente quer lutar contra quando acontece alguma coisa que nos deixa contrariado. A gente não sabe colocar nas mãos de Deus e falar, meu Deus, se é o melhor para mim, seja feita a vossa vontade. É claro que tem coisas que são provas, que é para a gente se superar, mas aí não precisa ficar revoltado, não precisa passar por cima de ninguém, não precisa ficar com raiva, magoado. Tem gente que fica com raiva de Deus, tem ateu que fica com raiva de Deus quando é contrariado na vida. Então, a gente aprender a ter uma fé lúcida, uma fé inteligente, que nos impele para frente, para que a gente conquiste as nossas coisas, mas que a gente também confie em Deus, peça a ajuda de Deus, mas agradeça também por tudo que Ele nos dá. Nessas condições, o Espiritismo nos ensina qual é a maneira correta de orar, que pode ser resumida nos itens que se seguem. Eu acho que todas as religiões têm algo assim de orar. Esse daqui eu estou fazendo um estudo aprofundado da doutrina espírita e é muito coerente. Eu acho que essa questão da prece, ela é universal para todos. E é claro que tem pessoas que usam as religiões para poder manipular a opinião dos outros. As pessoas não sabem. Hoje, o grande veículo de manipulação das massas é a imprensa, é o rádio, é os meios de comunicação em massa. É a imprensa, é a televisão, é o rádio, é a internet. Só que desde que o mundo é mundo, a principal forma de manipulação de massa que existe na Terra são as religiões. Você vê, na Idade Média, a igreja ela tinha o poder do Estado, ela era representante de Deus aqui na Terra. Antes ainda, lá no Antigo Egito, eles eram os enviados de Deus, os representantes aqui na Terra.
Eles não eram homens que se destacaram, eles eram os escolhidos de Deus e por isso eles tinham o direito de falar o que as outras pessoas tinham que fazer. Eles estavam mais certos do que os outros e não davam às pessoas o direito de escolherem por si só, de olharem para dentro e seguir seu próprio caminho. Jesus contrariou todo mundo, ele foi contra os judeus porque ele seguiu seu próprio caminho. Existiam as leis de Moisés, eram leis civis gigantescas, muitas regras no Talmud. E aí ele foi questionado sobre as regras, sobre a lei, e aí ele falou assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A lei pode ser resumida nessas coisas. Então ele contrariou, ele foi em busca da sua verdade interna contra aqueles que usavam as religiões para poder se promover, para poder se sentirem melhores, mais especiais, mais iluminados e conseguirem que as outras pessoas os servissem, porque eles eram melhores, porque eles eram os enviados, né? Então, aí a maneira de orar, orar em secreto. Na seguinte passagem do Evangelho, Jesus ensina que durante a oração a pessoa deve estabelecer um momento de sintonia ou de intimidade com o Criador, no qual não cabe qualquer tipo de exibicionismo. E quando orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para que se mostrarem aos homens. Tu, porém, quando orardes, entra para o teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Então, Jesus era contra aquelas pessoas. Eu pequei, então eu tenho dinheiro para comprar um cordeiro e aquilo ali eu vou oferecer o cordeiro como oferenda a Deus, meus pecados serão perdoados. E aqueles que não tinham dinheiro para fazer as oferendas ficariam no pecado. Olha como é que fez o mercantilismo aí com a fé das pessoas. E aqueles que falavam: nossa, eu sou melhor do que os outros, eu vou lá e vou rezar para todo mundo, falar palavras bonitas, como se aquilo ali desse testemunho da minha grandeza. E não são as palavras, a gente ora com as nossas ações. Uma fé sem obras é uma fé vazia. Então não é como a pessoa ora, mas o que ela faz a partir do que ela ora. Como é que ela se torna melhor para si, para os outros. Como é que ela protege a natureza, como é que ela preserva as pessoas, como é que ela se importa com os sentimentos e como as pessoas que estão perto delas a fazem sentir. Não é o mais eloquente. A gente vê isso muito na política. Aqueles que têm o mais belo discurso convencem as pessoas de que são melhores, que são mais especiais. E não é isso. E aí aqueles mais humildes, os mais ignorantes, que não são tão cultos, eles acabam se sentindo inferior. E para Deus o que manda é o coração. Então, quando orares, orar em segredo, recolhe-te ao teu quarto, mas não é o quarto da casa, recolhe-te a ti mesmo e ore em silêncio, não para mostrar para os outros, não para fazer da nossa fé um instrumento de marketing para que a gente se promova. Quem acredita em Deus é bom, quem não acredita em Deus não é bom. Eu oro, eu sou eloquente, então eu sou iluminado, eu sou especial. Quem acredita em Jesus vai para o céu, quem não acredita em Jesus vai para o inferno. Se fosse assim, metade do mundo iria para o inferno, porque o mundo oriental não teve conhecimento de Jesus como o mundo ocidental teve. A gente, o Ocidente, ele é cristão por causa do Império Romano, que colonizou a Europa inteira, e a Europa colonizou os Estados Unidos, e a Inglaterra ela era dona de 2/3 do mundo na época das invasões coloniais. Por causa disso, mas o Oriente não teve contato com o cristianismo como os ocidentais tiveram. E aí todo mundo que está no Oriente vai para o inferno porque não aceitou Jesus. Então não é essa coisa da gente se deixar ser iludido pelas religiões, né? Se permitir ser transformado pelas religiões. Aceitar o exemplo de Jesus. A Bíblia é uma palavra, mas a gente tem que viver o Evangelho no dia a dia. A nossa vida tem que ser um Evangelho. Então, quando a gente for conversar com Deus, que seja entre nós e Deus, não para dar satisfação para os outros, não para se promover para os outros, mas para que a gente reconheça diante da grandeza de Deus a nossa pequeneza, a nossa humildade, para que Ele nos conduza e para que Ele nos aperfeiçoe, para que Ele faça a obra dele em nós e através de nós. Então, é importante compreender que a expressão orar em segredo não indica posicionamento físico ou postura especial, física ou mística.
representa apenas o estado de comunhão com Deus, mesmo que aquele que ora esteja a sós ou rodeado de uma multidão de pessoas. Você pode estar no meio de um show com milhares de pessoas. Você deu vontade, fecha o olho, faz uma prece. Obrigado, Deus, por eu estar aqui no meio de tanta alegria. Lembrar de Deus nas horas boas, na hora que a gente tem um resultado positivo, na hora que a gente consegue alcançar alguma meta. Mas lembrar de Deus também na hora dos desafios, de permitir que Ele nos guie, de agradecer a Deus. A tudo dai graça, já dizia o apóstolo Paulo. A prece é outra coisa, não é senão uma conversa que entretemos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre e Senhor, com nossos amigos espirituais. É diálogo silencioso, humilde, contrito, revestido de unção e fervor, com muita fé, em que o filho, pequenino e imperfeito, fala com o Pai, poderoso e bom, perfeição das perfeições. Isso daí está no livro do Martins Peralva, Pensamento de Emmanuel, capítulo 25. Então, é onde a gente reconhece a nossa pequenez diante do Pai, se submete à vontade dele, abre o coração para ele, fala, Pai, me orienta, o que eu faço? O que eu faço agora? Não é, Pai, faça um milagre na minha vida, intercede, muda tudo, faça eu ganhar na Mega Sena, não é isso, Pai. Como é que eu faço para melhorar a minha situação? E aí receber as intuições. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, a gente escuta Deus. Então, é olhar para dentro de si, ver o que o coração está falando, qual é o próximo passo, para que a gente siga em direção a Deus, para que a gente possa se elevar e se iluminar cada dia mais. A prece, outra coisa não é senão uma conversa que tratamos. A oração deve ser simples, sem excesso de palavreado. Essa é outra instrução aqui dos Espíritos. Tem gente que faz aquela oração gigantesca com um monte de palavra bonita que ninguém entende. E aí todo mundo fala, nossa, como é que ele fala bonito, né? Ele usa palavra difícil. Ele deve ser mesmo uma pessoa mais inteligente que a gente tem que escutá-lo, a gente tem que entendê-lo. Só que a prece não é pra gente convencer outras pessoas que a gente é o dono da razão para fazer aquilo que a gente quer. A prece é um instrumento para a gente tocar o coração das pessoas, para que a gente se aperfeiçoe e também para que as outras pessoas se sintam com vontade de se modificar, de se aperfeiçoar, de serem mais caridosas, de serem boas. Você vê que Jesus, ele quase não usava palavras. O magnetismo dele falava por si só. Ele era um espírito tão grande que o sentimento que ele emanava era a oração. As pessoas adoravam ficar perto dele, ele tinha um magnetismo muito forte. E quase que não usava palavras. Então não é o excesso de palavras que vai dar o tom da oração, mas sim a intenção, o sentimento que existe ali naquele momento. Jesus orienta, orando, porém, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Antes de pedirdes a Ele, Deus sabe o que a gente precisa antes da gente pedir para Ele. Só que Jesus ensina, pedi e obtereis. A gente só vai receber aquilo que a gente pedir. Por mais que Deus saiba o que a gente quer, Ele respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. O significado dessa lição do mestre está clara, conforme explica Kardec. Não é pela multiplicidade de palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. E quanto mais o Espírito se eleva, menos palavras é necessário. Espalhe o Evangelho. Acho que é Santo Agostinho ou São Francisco que falava, espalhe o Evangelho. Se preciso, use as palavras. Que o seu exemplo seja o evangelizador das pessoas, que seja aquele que inspira as outras pessoas a seguir a Deus, a ter uma vida reta, uma vida justa, correta. As palavras são um acessório, mas quem tem que... A nossa ação tem que ser uma oração. A fé sem obras, ela é vazia. As mãos precisam trabalhar. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte, a qualquer hora, a sós ou em comum, com um grupo. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. É muito mais fácil você orar perto da natureza, que você consegue se recolher, escutar seus pensamentos. É muito mais fácil você estar num grupo, rezando por uma causa em comum, do que no meio de um monte de gente, bebendo,
falando um monte de besteira, falando mal da vida dos outros, é, falando de coisas muito mundanas, você vai se distrair, você não vai conseguir olhar para dentro de si. Tem gente que tem esse foco, mas o lugar ele é importante só para essa questão, né, da gente estar num ambiente propício, não que só seja possível fazer naquele lugar. Para a gente orar, a gente tem que ir a locais específicos para que Deus nos escute. Deus nos ouve o tempo inteiro, da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. E depois da morte também. Deus está em nós o tempo inteiro. Ele sabe quem nós somos. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Então, quando as pessoas se reúnem para rezar para o mesmo objetivo, aquilo ali tem um poder gigantesco. Mas se várias pessoas estão ali unidas, rezando, só que na verdade uma tá ali rezando, repetindo as palavras, mas tá pensando, nossa, aquele ali é o manda-chuva, como é que eu faço para derrubar ele? Aí o outro tá lá pensando, nossa, olha a roupa daquela pessoa. Um olhando o outro como se fosse inimigo, não tem esse poder da prece de unir as pessoas em coração. É o sentimento ali de estar todo mundo junto por um mesmo objetivo que vai dar o poder para a prece, né? Daquela coisa da gente conseguir se elevar e fazer coisas maiores do que nós. Mas está todo mundo junto, repetindo um monte de palavras, mas o pensamento está lá no que o outro está fazendo, deixando de fazer. Como é que eu sou melhor do que o outro? Ou como é que eu posso fazer para derrubar o outro? Como é que você está dentro de uma casa espírita, você está dentro de uma igreja, mas se aquela pessoa ela está com muita, tá se destacando muito, tá errado. Por exemplo, Chico Xavier, um monte de gente que frequentava a casa espírita com ele começou a ter inveja dele quando ele começou a se destacar. E aí ele fazendo as preces, ele precisava estar com a vibração elevada para fazer a comunicação mediúnica com os espíritos superiores, porque se a vibração dele baixasse, ele não iria conseguir se comunicar com os espíritos que o acompanhavam. E as pessoas lá xingando ele na frente dele, falando que ele estava sendo exibicionista, que ele estava sendo muito orgulhoso, que ele estava querendo aparecer mais do que os outros. Aquilo ali não era um ambiente de prece. E ele ficava muito chateado com aquilo. Aí ele pediu orientação, aí a mãe dele, adotiva, apareceu para ele. Ô Chico, tome a água da paciência. Aí ele saiu procurando em tudo quanto é loja, a água da paciência. Ninguém encontrou, ninguém sabia que era a água da paciência. Aí a mãe dele apareceu para ele de novo e falou, Chico, quando alguém fala mal com você, de você, aí você coloca um gole d'água na boca e fica com a água. Não engole, para você não responder aquela pessoa, para você não se rebaixar a vibração daquela pessoa. Mantenha a sua vibração elevada, mantenha a sua fé e deixa que o tempo e Deus agirão, mostrarão a verdade para as pessoas. Então, se você está num ambiente ali que as pessoas têm inveja umas das outras, e um ambiente religioso, desperta muita inveja nas pessoas. O ambiente, a política, todos esses lugares que tem poder, que tem líderes, despertam muita inveja nas pessoas, porque fica aquela coisa, um querendo aparecer mais do que o outro, quem é melhor, quem é mais especial, desperta muita vaidade. Então, que todos que estejam orando, que orem em comum, com um objetivo em comum, de preferência para o bem da humanidade, não para ter interesse pessoal, né? A oração deve falar ao coração. Martins Peralva, citando Emmanuel, assinala a importância dos sentimentos quando em oração. A verdadeira prece não deve ser recitada, mas sentida. Não deve ser cômodo o processo de movimentação de lábios, emoldurado muitas vezes por belas palavras, mas numa expressão de sentimento vivo, real, a fim de que realizemos legítima comunhão com a espiritualidade maior. Então, a oração tem que ter sentimento. Você rezar um Pai Nosso, você chega de noite, passa o dia inteiro, fala assim, não, eu rezo todo dia antes de dormir. Você reza lá um Pai Nosso, sem um pingo de sentimento. Antes de você terminar a oração, você já está dormindo. Aquilo ali é mecânico, não fala com Deus. Não é a mesma coisa, você não precisa falar nada com Deus, você já repassar mentalmente o que você fez no dia e procurar reparar os erros e agradecer pelas coisas boas já é uma prece. Então, que a nossa oração tenha sempre sentimento, que seja falada pelo nosso coração, que tenha aquela vontade e aquela fé
de se comunicar, de se conectar com o Pai, com a espiritualidade superior e com todo o bem e o belo que existe ao redor de nós, em abundância aqui na Terra. A oração coletiva deve ser inteligível. Aquelas orações que todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém entende nada. Tadinho dos espíritos, tadinho dos anjos da guarda, eles também precisam entender a gente. A prece em conjunto possui força poderosa, conforme foi anteriormente anunciado, mas para isso é preciso ser realizada corretamente. O primeiro ponto a ser lembrado é que deve ser inteligível, como alerta o apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Se vossa linguagem não se exprime em palavras inteligíveis, como se há de compreender o que dizeis? Estareis falando ao vento. Existe no mundo não sei quantas espécies de linguagem, e nada carece de linguagem. Ora, se não conheço a força da linguagem, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Se oro em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Que fazer, pois? Orarei com o meu espírito, mas hei de orar também com a minha inteligência. Então não adianta a gente rezar com o espírito, a gente querer se elevar, só que se a prece não nos toca. Lembra daquelas preces em latim que fazia na Idade Média, que o ensinamento de Jesus não chegava às pessoas, que aí todo mundo rezava, lia a Bíblia em latim e o que as pessoas falavam era o que tinha que ser feito. A Revolução Protestante, Martinho Lutero, aconteceu porque ele não se conformava. Falou, olha, as pessoas estão usando a religião e não estão ensinando aquilo que deveriam ensinar. A pessoa peca e vai lá e fala assim, se você pagar para a igreja, o seu pecado será perdoado. Não era isso que Jesus ensinava. Jesus ensinava transformação interior, elevação moral. E quando se não toca a inteligência, a gente não é capaz de se transformar. E a inteligência não é inteligência intelectual. É aquela coisa da pessoa saber compreender e transformar aquilo em atos. A prece só tem valor, acrescenta Kardec, pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, e prossegue suas argumentações. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de um amontoado de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Ora, a palavra que não é entendida não pode despertar ideia nenhuma. Será repetida como simples fórmula. Muitos oram por dever, alguns até por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, em tal ou tal ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que a fundo e rebaixá-lo. Então é muito mais a essência do que a forma. É isso que aquele monte de gente começa a rezar junto, olha a confusão que não dá. Então é pra gente pegar e ser inteligível. Não se apegar tanto à forma, não é rezando um terço, mas é colocando o sentimento sendo inteligível. Para o Espiritismo, portanto, a prece realizada nas reuniões deve ser simples, objetiva e proferida em uma linguagem que facilite o entendimento de todos. Isso não é só a prece, não. Eu acho que na comunicação, de um modo geral, entre duas pessoas, entre um grupo, o objetivo da comunicação é a pessoa se fazer ser entendida. Então, você está conversando com alguém, não adianta nada você ficar falando um monte de palavra difícil só para mostrar superioridade para a pessoa e ela não entender e não fazer aquilo que... não entrar num acordo, não fazer aquilo que a gente gostaria que a pessoa fizesse. Então, o objetivo de toda a comunicação, seja entre encarnados e encarnados, entre encarnados e desencarnados, entre nós e Deus, é se fazer ser entendido. Pedir, obtereis, mas se você pedir a coisa errada, você vai receber aquilo errado. Você tem que saber o que você pede, você tem que saber como se comunica. A oração e as provações da vida. As provas e as expiações acontecem em decorrência da lei de causa e efeito, visto que os nossos sofrimentos resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se a observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Então, a vida que a gente tem hoje, se as coisas não estão boas, é porque alguma falta a gente cometeu lá atrás.
E aí não adianta nada a gente ficar rezando para Deus e pedindo a Deus para tirar esse sofrimento. A nossa consciência pede para a gente se reajustar com a lei divina. Por exemplo, a pessoa passou a vida inteira não cuidando do seu corpo, não pratica uma atividade física, não dorme direito à noite, não come bem, tá sempre bebendo muito, fumando muito, usando droga. Aí o corpo vai lá e começa a pedir conta desse mau uso, dessa falta de cuidado com ele. Aí a pessoa sente a dor e começa a rezar: meu Deus, tira essa dor de mim. Mas a pessoa tinha escolha de ter uma vida melhor. Ela feriu a lei divina quando ela não cuidou do corpo que lhe pertencia. Então vai vir o reajuste. A gente ora pedindo para Deus, Deus em sua infinita misericórdia nos concede atenua muitas das nossas faltas. Mas quando vem alguma coisa, alguma prova, alguma expiação, é porque a gente está reparando alguma coisa nossa lá atrás. Então, primeiro ninguém colhe aquilo que não planta. Então, se vem um desafio, se vem alguma situação difícil, Deus não dá nada que a gente não seja capaz de superar. Deus não dá o frio maior do que o cobertor. É proibido pela lei divina dar para a pessoa um desafio que seja maior do que ela. Mas Deus pede que a gente reajuste. Não é Deus, é a nossa consciência. É que a gente tenha paz de espírito depois que desencarna. E aí, visto que os nossos sofrimentos resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Se a gente fosse 100% reto, justo, tendo uma vida simples, cuidando das coisas de Deus, amando ao próximo, sendo generoso. Às vezes acontece alguma coisa com a gente acha que é injustiça, mas não. Às vezes a gente já fez isso lá no passado, se não foi nessa vida, foi em outras. É só Deus mandando a conta. A prece, contudo, tem o poder de amenizá-las, tem o poder de amenizar esses sofrimentos, esse reajuste que a gente é obrigado a passar, tornando suportáveis as agruras da existência, ainda que Jesus tenha afirmado: tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebestes, e assim será para vós. Está no Novo Testamento, Marcos 11, versículo 24. Então, tudo que a gente pedir em oração, a gente vai receber. Às vezes a gente não recebe, porque não é o melhor para nós. Às vezes a gente faz uma prece pedindo alguma resposta, e a gente gostaria de uma resposta, de alguma ação concreta. Mas a ausência de resposta também é uma resposta de Deus, de que aquilo não é para nós, não está no nosso caminho, ou não é o melhor para nós naquele momento. A gente também tem que saber interpretar as mensagens de Deus e do mundo espiritual. Mas tudo quando a gente pedir, a gente vai receber. Mas a gente precisa pedir. Deus sabe o que a gente precisa, mas não vai nos dar se a gente não fizer a nossa parte. Porque tudo que é dado, a pessoa não valoriza, a pessoa tem que conquistar. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, para a gente pedir, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente precisa. Senão tudo é muito fácil e Deus dá para a gente tudo muito bom e a gente não tem trabalho nenhum, não tem transformação nenhuma para conquistar aquilo que a gente gostaria. Seria ilógico concluir dessa máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido. Que basta pedir para obter, como seria injusto acusar a providência se não atender a toda súplica que lhe é feita, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer? Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Então, tem hora que o remédio dói. Uma criança pequena, um pai que tem um filho de 6, 7 anos, o filho vira e fala assim: pai, menino, vê todo mundo bebendo. Pai, eu quero beber também. O pai, se ele for lúcido, se ele tiver bom senso, ele vai deixar o menino beber? Claro que não. Eu falei: não posso, você ainda é uma criança, isso vai atrapalhar a formação do seu cérebro. Depois que você crescer, você pega e você usa. Vai deixar o menino fumar, vai deixar o menino usar droga, dirigir um carro? Claro que não. O menino pode fazer birra, sapatear, fazer um escândalo, ficar com raiva do pai, bater porta. Mas o pai, se ele for sensato, ele vai continuar sendo firme e falando: não, Deus é assim conosco. Às vezes tem coisas que nós não estamos preparados, ou então que vai nos fazer mal. Ele não nos dá, ele não cede aos nossos caprichos só porque a gente faz pirraça. E nós somos muito pirracentos, tá? A gente faz muita pirraça com Deus.
Ante os desafios da vida, é importante que ao orarmos peçamos a Deus confiança, coragem, paciência e resignação, a fim de superarmos os obstáculos ou as dores das provações. Os bons espíritos virão em nosso auxílio, não há dúvida, inspirando-nos boas ideias e sentimentos, sem, contudo, impedir o cumprimento do planejamento reencarnatório. Às vezes a gente cumpriu uma falta na vida passada, já veio no nosso planejamento reencarnatório passar por uma determinada dificuldade, passar por um determinado desafio para que a gente se reajuste. Aí a gente está passando por esse desafio, às vezes é uma questão de saúde, às vezes é uma falência, às vezes é um relacionamento que a gente se junta com a pessoa e que ela faz, não faz a gente se sentir bem, mas a gente tem aquele compromisso de reajustar aquela pessoa que a gente desviou do bom caminho na vida passada. Então os bons espíritos não vão tirar essa prova da gente, até que a gente já tenha se reajustado, porque o nosso espírito quer caminhar em direção à luz, caminhar em direção a Deus. E o mais importante do que ter uma vida que seja repleta só de bênçãos e facilidades, que é o que a gente quer, o prazer imediato, a gente está aqui para poder progredir, para ter uma vida espiritual mais serena. E tem hora que a gente vai ter que passar por esses reajustes. Então, que a gente peça que os bons espíritos nos inspirem, porque as provas vêm. Se a gente tiver fé, resignação, se a gente não passar por cima dos outros, se a gente mantiver íntegro, se a gente fizer a nossa parte e aceitar com humildade e obediência a vontade do Pai, aquela prova passou e a gente está quite com a lei divina. Mas o que a maior parte das pessoas faz? Vem o desafio, vem a aprovação, a pessoa se revolta, a pessoa começa a querer ficar desesperada para conseguir o que quer, e aí ela vai lá e começa a criar mais dívida do que o necessário. E ao invés dela pagar aquela dívida, ela cria mais débito. Uma coisa simples mesmo, que é muito comum de acontecer. As pessoas estão dentro de um relacionamento. Aí a pessoa vai lá e uma das pessoas não quer saber do relacionamento. A outra vai lá e procura alguém que faz magia negra, magia de amarração. E a pessoa consegue aquele parceiro para a vida dela. Ela fica feliz ali de imediato, mas ela está criando um débito, está desviando a pessoa do caminho dela, está se desviando do seu caminho. Às vezes tinha uma coisa muito melhor programada para ela, ela está criando um débito maior ainda com a lei divina, e aí ela vai ter que voltar em outra vida para reajustar por ter tirado aquela pessoa do caminho dela, e para ter um resultado imediato. E de repente o relacionamento é horrível, um relacionamento falido, que as pessoas vivem brigando, uma faz mal para a outra. Por quê? Porque tirou do caminho, porque não soube passar. Às vezes a prova era só passar por aquela decepção da perda, com fé, com resignação, mas não, as coisas têm que ser do jeito que eu quero, eu sei o que é melhor para mim, eu não aceito um não como resposta. Vai lá e faz o uso de magia negra, manipula, faz chantagem, usa de métodos ardilosos para conseguir o que quer, para não aceitar a vontade de Deus, e depois, na hora que tem que assumir as consequências, vai lá e fica com raiva de Deus. Quer que Deus sempre dê um jeitinho para que as coisas caibam do jeito que a pessoa quer. Um exemplo muito simples, você anda na rua, você vê aquele monte de cartazinho, traga o seu amor de volta, pega o que é seu por direito, feitiço e amarração amorosa, e às vezes até dá certo, só que o preço a pagar é muito caro. Então, e os bons espíritos não vão ferir o nosso planejamento reencarnatório. Os espíritos sem luz ferem o nosso livre-arbítrio. Eles nos induzem ao mal e estão sempre ferindo o nosso livre-arbítrio, nos instigando a fazer o que não é bom para nós. Os espíritos nobres nunca ferem o nosso livre-arbítrio. Mesmo se a gente for quebrar a cara, eles deixam a gente quebrar a cara por amor a nós. Mas se a gente quiser reparar os erros que a gente fez e se reajustar, eles estão lá sempre prontos para nos estender a mão, para nos orientar, para que a gente siga o caminho da luz novamente. Aprendemos dessa forma, mesmo perante as maiores dificuldades, a fazer a nossa parte, recebendo em contrapartida toda a proteção e amparo de Deus. Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Aí, se Deus vê a gente comprometido, Deus também vai se empenhar. É sempre uma troca. Deus não vai fazer por nós. Não existe mágica. Existe trabalho. E o trabalho não significa necessariamente essa quantidade de esforço empregado, mas a nossa vontade, o quanto que a gente se empenha, o quanto que a gente se dedica para que ter aqueles resultados desejados. E quando Deus vê a gente trabalhando em nós e para os outros, Deus nos ajuda.
Deus, assiste os que se ajudam a si mesmos, conforme essa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer da sua parte. Então, o homem quer que Deus chegue aqui e intercede. Por exemplo, estamos num momento de transição planetária. A Terra está saindo num momento de provas e expiações para ir para um mundo de regeneração. E aí muita gente acredita que vai vir um anjo aqui no céu, vai falar, a partir de hoje a Terra não é mais um mundo de prova e expiação. Não, para que a Terra seja um mundo de regeneração, para que a transição planetária ocorra, nós temos que estar em transição, nós temos que despertar, seja através do amor, procurando conhecimento por conta própria, procurando ser melhor, ser generoso, caridoso, indulgente com os erros dos outros, ou seja, através da dor, como por exemplo a humanidade estava atrasada, Deus caprichoso do jeito que é. E aí quando ele bate o pé, ninguém consegue falar não, porque ele manda em tudo, é o Senhor do Universo, virou e falou assim, vou colocar todo mundo de castigo dentro de casa para repensar seus relacionamentos, a sua vida, a sua relação com a vida dos outros, para matar seu egoísmo, para abrir mão do seu benefício pessoal, para preservar a vida dos outros. Na época da pandemia, ele conseguiu colocar o mundo inteiro dentro de casa. Só Deus é o Deus do impossível. Então, a gente está no período de transição planetária. Não vai vir um anjo aqui, não vai vir Jesus e falar, pronto, essa etapa da humanidade acabou. Agora, prepare-se para uma época de bonança. Não, nós vamos conquistar isso por conta própria. Como? Nos tornando pessoas melhores, nos elevando, matando o orgulho em nós, matando o egoísmo em nós, sendo mais generosos, matando a vaidade em nós, pensando mais no próximo e menos em nós mesmos, tendo mais fé em Deus, resignação. A partir do momento que a gente se melhora, a gente está melhorando um pouquinho da humanidade. E quando muitas pessoas despertam ao mesmo tempo, a humanidade vai chegar num patamar mínimo que vai ser capaz de fazer da Terra um mundo de regeneração. Não vão trocar as pessoas que estão aqui na Terra. As pessoas é que tem que se melhorar. Então, não é a mágica que acontece, a transformação acontece em nós. Não esperem milagres. O milagre é a gente, é a nossa capacidade de superação, é a nossa força interior que a gente desconhece. O milagre é a natureza que nos dá alimento, abrigo, proteção todo santo dia, beleza. O milagre é a vida existir do jeito que existe. O resto a gente tem que trabalhar para poder melhorar. Como? Evoluindo intelectualmente, moralmente. Oração e perdão das ofensas. Ainda que sejamos catalogados como espíritos imperfeitos, é importante que, pelo menos durante a oração, demonstremos o nosso esforço de melhoria espiritual. Às vezes uma pessoa te fez mal, você não consegue perdoar a pessoa, mas já consegue rezar por ela, não desejar um mal, não perdoar, pela psicologia, pelas religiões, perdoar e esquecer. Nós não tivemos amnésia, não é possível esquecer algo que alguém nos fez. Pela psicologia, perdoar é não querer que a pessoa pague pelo mal que ela fez. Então, a pessoa te fez alguma coisa, você continua pensando naquilo, mas você não quer que a pessoa sofra pelo que você sofreu, já é um perdão. Então, se você não consegue esquecer, deixar a pessoa para trás, pelo menos na hora da oração, faça uma oração por ela, para que ela siga o seu caminho, para que ela vá em paz. Gente feliz não enche o saco, então quanto melhor a pessoa estiver, mais longe ela vai ficar de você, menos mal ela vai te fazer. Então, lembrar que devemos aprender a perdoar, purificar a alma de qualquer sentimento infeliz e agir segundo os preceitos da caridade, como ensina Jesus. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas transgressões. Não é assim, é fundamental. As pessoas falam que a máxima do espiritismo é fora da caridade não é salvação, não há salvação. E aí as pessoas acham que a caridade é só ir lá e fazer o bem, dar dinheiro, essas coisas. Não, não é. Para falar a verdade, os evangélicos, eles até são mais generosos do que os espíritas. Nessa questão de doação, eles cobram mais o dízimo, mas eles repassam o dinheiro também. Mas a caridade que o espiritismo prega é a caridade moral, é a indulgência com o erro dos outros, é ver que a pessoa está errando, mas não massacrar a pessoa por causa disso, é compreender que ela é humana, ela é falha, imperfeita, então ela tem o direito de errar, é ser benevolente para com todos, bom para todo mundo, inclusive a quem nos fez mal, e saber perdoar.
Esses são os 3 princípios da caridade que os espíritas ensinam. A caridade, segundo que Jesus trouxe, de acordo com a ótica dos espíritas. Então é fundamental a gente saber perdoar, porque quando a gente não perdoa alguém, a gente fica preso à pessoa. Às vezes a pessoa já seguiu em frente, nem lembra que a gente existe, mas a gente fica remoendo na memória, voltando no passado, aquela situação dolorosa, aquele ato que machucou. Então, que a gente saiba aprender a perdoar, porque se a gente não for capaz de perdoar os outros, que direito a gente tem de pedir a Deus que nos perdoe e seja brando com as nossas faltas. Bom, é isso. Tem mais uma outra parte aqui, a prece na reunião mediúnica. Eu não vou ler agora, esse capítulo é muito grande. Eu acho essa questão da prece é uma coisa muito importante. A gente tem que... As pessoas negligenciam a importância da prece. As pessoas acham que tudo que para ser bom tem que ser exclusivo, tem que ser difícil, tem que ser inacessível. Mas Deus, enfim, na sua infinita sabedoria, colocou as melhores coisas para nós, acessível a todos, ao simples, ao ignorante, ao letrado, ao culto. Assim, qualquer um pode chegar e conversar com Deus. É algo que está acessível para todos e a gente não dá tanta importância para a prece desse jeito. E a prece é o principal recurso que a gente tem para se comunicar com Deus. Então esse estudo ele deveria ser feito mais devagar mesmo. Eu queria aprender, eu queria repassar ele mentalmente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem, curtam, comentem. Eu aprendo muito com o comentário de vocês. E vamos criar um conteúdo edificante aqui na internet. Vamos nos aprofundar nesses estudos, porque hoje em dia está tudo muito superficial. As pessoas assistem videozinhos de 10 segundos e já se acham especialistas. E para entender das coisas do mundo espiritual, a gente tem que estudar muito, muito, muito. E ler bastante. Ler é fundamental. Por que eu estou trazendo os livros? Por exemplo, você pega um monte de gente assistiu Nosso Lar. Nosso Lar 1. Aí fala, não, eu já sei o que está escrito no livro. Mas muita gente não sabe que tem muita coisa que está no livro que não está no filme. E tem coisa, inclusive, que está no filme que não está no livro. Então, é uma obra muito bonita, serve para o seu propósito de introduzir as pessoas ao que é o Espiritismo, a nossa ética, a nossa lógica, mas não fala pelo Espiritismo. Para a pessoa entender, ela tem que ler o livro Nosso Lar, ela tem que se aprofundar. E assim é a mesma coisa os estudos da doutrina, da filosofia, o porquê que a gente baseia, que é procura trazer a lógica e a razão para explicar os fenômenos espirituais. Não existem milagres, não existe mágica, tá? Tudo tem uma explicação. Aquilo que a gente acha que é mágica é porque está fora da nossa compreensão e os espíritos tentam nos esclarecer. Então é necessário estudar, é necessário se aprofundar. E eu sou muito grata pelo pessoal da fraternidade, pelo apoio, pelo comprometimento deles comigo. Eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é me dedicar aos estudos e por que não compartilhar com as pessoas. Eu já estou gastando meu tempo aqui, eu reflito até mais, porque quando eu leio, para mim, eu só leio e reflito mais ou menos. Quando eu venho aqui e começo a falar com as pessoas, eu reflito mais, eu procuro, para poder me fazer ser entendida, eu acabo tendo que buscar respostas internas que eu não pensaria se eu não estivesse gravando os vídeos. Então, está sendo muito mais do que ser algo para ensinar para os outros, está sendo um remédio para minha alma, está sendo uma cura e está sendo um processo de aprendizado muito bonito. Eu estou muito feliz de estar gravando esses vídeos. Gratidão por ter estado até aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Amo vocês. Tchau, tchau.